Daniel capítulo 9, fala que este príncipe que faria aliança de paz entre as nações, ele faria parte do povo que destruiria o santuário. Nós estamos falando de 550 a.C., a profecia, e o cumprimento do santuário sendo destruído em 70 depois de Cristo. Quem foi o povo que destruiu o templo de Jerusalém? Foi o povo romano, o Império Romano. Então não é que ele venha da Itália, ele vem do Império Romano daquela época, da extensão que o Império Romano, que é toda a Europa, parte do Oriente Médio. O Império Romano, por exemplo, ele se dividiu entre o Império Romano do Ocidente, que tinha capital como Roma, e o do Oriente, que tinha como capital Istambul. Hoje, naquele tempo, era não era nem Bizâncio, né? Era Constantinopla, depois com Constantino. Bizâncio, como que era o nome da cidade? Bom, whatever. Hoje é Istambul. Quando Constantino, entre aspas, se converteu, virou Constantinopla, e o Império Bizantino era Bizâncio. O nome da cidade era Bizâncio, né? E se transformou em Constantinopla porque Constantino deu o nome, né? Constantinópolis. Pode ser, portanto, um europeu ou pode ser um muçulmano. O anticristo ele vai matar por decapitação. Quem que mata por decapitação? A Bíblia diz que ele não tem respeito pelo desejo das mulheres. Algumas pessoas dizem, o anticristo vai ser homossexual. Não, de jeito nenhum. Ele não tem respeito pelo desejo das mulheres. Ele é um misógino. Ele é um machista. Agora eu te pergunto, em que religião, em que cultura que a mulher vale menos? Que até pouco tempo não podia votar, que as mulheres em alguns lugares até hoje não podem estudar. Não pode estudar. Mulher anda atrás do homem. Aonde você encontra isso? No islamismo. Os islâmicos são pessoas ótimas, boníssimas, que querem a paz de fato. Mas dentro da visão islâmica, a mulher ela tem outro valor. Veja, eu não acho que ele vai ser um islâmico radical. Ele vai ser, muito provavelmente, um homem ocidental, mas que tenha uma origem. Entendi. Origem muçulmana. O anticristo, ele é um poder, era o poder romano, porque João já falava lá, o anticristo já opera entre nós. E João fala, muitos anticristos já saíram pelo mundo. Ele só está aguardando aquilo que o detém. Então o anticristo, naquele tempo, era Roma. Os exegetas veem, a besta era Roma. Só que a Bíblia fala, através do apóstolo Paulo, que havia uma grande apostasia do povo de Deus. Que palavra é essa, apostasia? Eles abandonariam a fé, se uniriam a Roma, e Roma, no futuro, voltaria travestida de cristã, por isso que é o anticristo, nome que não aparece no Apocalipse, mas aparece nas epístolas de João. Tá. Anticristo, anti em grego, é aquele que toma o lugar de. Então o anticristo é aquele que toma o lugar de Cristo e vai dominar o mundo. Então, a minha sugestão para todos é o seguinte, fiquem atentos às propostas governamentais. Qualquer coisa que não infrinja a minha fé naquilo que eu entendo pela Bíblia ser o correto, eu vou seguir. Eu vou me vacinar. Eu não vou ficar crendo em teoria da conspiração. Mas a vacina é uma maneira de aniquilar um terço da humanidade. Eu acho que vai ser muito mais fácil Eu vou me vacinar. Só não vou tomar a Coronavac, né? Que está questionada aí, senão eu não posso entrar em Israel. Mas eu vou me vacinar. Israel não aceita. Não aceitou. Muitos países da Europa não aceitam a Coronavac, né? Lamento o Butantan aí, mas a menos que mude o cenário, a Coronavac não está sendo aceita. A Pfizer, ou a Moderna, ou a outra, lá de Oxford. Essas são aceitas. Mas eu vou me vacinar. Você está entendendo? Agora, não vou cair em teoria da conspiração. Agora, o dia que houver uma lei que se interpuser entre a minha fidelidade e aquilo que Deus pediu de mim, aí eu estou disposto a enfrentar até a morte. Como eu disse, o diabo limita as coisas de Deus. E existe a trindade satânica. Existe a trindade de Deus, existe também a trindade satânica. Existe o anticristo, o falso profeta, e existe Satanás. O que acontece? Satanás
é o oposto de Deus. Tá. O anticristo, o oposto do Messias, filho, né? de Jesus. Tanto é que ele vai se tornar como se fosse um Messias. E o falso profeta, o oposto do Espírito Santo. Porque o falso profeta, ele vai apontar o anticristo. E Jesus falou, quando vier o Espírito Santo, ele vai falar quem sou eu. Ele vai apontar para mim, entendeu? Entendi. Ele vai sempre te conduzir para Jesus, o Espírito Santo, entendeu? Entendi. E aí, voltando à pergunta, a gente não sabe se ele já vai ter consciência, com certeza, depois sim, né? Quando já tiver avançado, né? Mas pode ser que ele comece achando que é dele mesmo, que é aquele dom de... Porque a Bíblia diz que ele vai seduzir as nações e ele vai ser uma pessoa carismática. Você vai olhar pro cara, você não vai ver o demônio ali, entendeu? Você vai pensar... Porque não ia ficar fácil, né? A gente que conhece a palavra e os sinais, opa, esse aí tem tudo para ser o anticristo. Tá querendo unir as nações, entendeu? Agora, nós conhecemos os sinais, mas também não dá para julgar quem é, quem não é, né? Mas com certeza é uma pessoa que o diabo ali vai estar influenciando a vida dele de uma maneira específica. Oh